Olá, muito bom dia para você. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, iniciada em 10 de abril, terminaria nesta quarta-feira, mas devido à baixa procura, o prazo deve ser estendido. Em Patos de Minas, a imunização está abaixo de 50% do esperado. Daqui a pouco, mais detalhes e você vai ver também. FEComércio de Minas promove debate sobre reforma tributária. Estão abertas as inscrições para testes do Coral de Canto Popular no Conservatório Municipal. A gente mostra quem foram os ganhadores dos brindes da Fenamilho e de um cheque no valor de R$3.000. O 30 Minutos começa agora. Durante o período da Fenamilho, a Polícia Militar Rodoviária realizou operação nas rodovias estaduais e federais da região de Patos de Minas. Destaque para a quantidade de motoristas que foram flagrados alcoolizados. Foram 10 dias de Festa Nacional do Milho e com isso chega ao fim a operação desencadeada pela Polícia Militar Rodoviária no intuito de coibir acidentes e infrações de trânsito, bem como orientar os motoristas que utilizaram as rodovias estaduais para visitar Patos de Minas no intuito de prestigiar a Festa Nacional do Milho. Para falar sobre os números da operação, vou conversar com o Tenente Maxson, da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, como que foi o balanço dessa operação? A gente havia passado para a imprensa um balanço aí referente à primeira final de semana, né, o primeiro final de semana, que a operação foi de 19 a 28 de maio. E no primeiro final de semana a gente teve um número bastante expressivo referente a prisões por embriaguez e autuações também por embriaguez. Esse número permaneceu não tão volumoso quanto naquele primeiro final de semana. Nós terminamos a operação aí, nós tivemos 58 condutores autuados por embriaguez ao volante. Desses 58, 19 foram presos. Haja vista que a embriaguez chegou a tamanho tal que configurou o crime de embriaguez ao volante. É um número bastante expressivo, né, no intervalo de uma semana e pouco. Nós também tivemos aí prisão por cumprimento de mandado de prisão, tivemos também veículo recuperado, tivemos também prisão por porte ilegal de arma de fogo e tivemos também 6 pessoas presas nesse intervalo por estar portando substância entorpecente para uso pessoal. Obviamente que junto com as questões de trânsito, a gente atua também nas questões criminais. A gente está aí para fazer a prevenção criminal e a prevenção de infrações de trânsito, de transgressões administrativas, como a gente está aí também para fazer a repressão imediata dos crimes ou infrações que porventura ocorram. Um encontro na FEComércio de Minas Gerais entre empresários e deputados debateu nesta segunda-feira a reforma tributária no Brasil. A reforma tributária deve ser votada no Congresso em junho. A proposta simplifica o sistema de arrecadação de impostos, criando o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS vai substituir 5 tributos, 3 federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A Federação do Comércio em Minas quer ajustes antes da aprovação em plenário. O comércio vê vantagens na reforma tributária, mas defende a incorporação do Simples na proposta. Para o setor, as empresas enquadradas neste modelo perderiam competitividade porque não ganhariam créditos nas negociações com as grandes empresas. Hoje, o Simples Nacional abriga mais de 90% das empresas em atividade no país e emprega 60% da mão de obra. Uma reforma tributária tem que ter um intuito principal de aumentar a base de arrecadação, aumentar aqueles que contribuem, porque quando você aumenta a contribuição de todos, você acaba diminuindo a carga final. Então, e é isso que a gente prega, que haja um direcionamento, haja uma atenção para que você aumente a base de arrecadação sem onerar aqueles que figuram hoje, que têm uma dificuldade tão grande de ser empresário no Brasil. O coordenador do grupo de trabalho que discute a proposta na Câmara dos Deputados diz que a reforma trará ganhos e não perdas para o setor. Essa reforma tributária, ela faz com que a economia brasileira volte a crescer e com o crescimento todos os setores econômicos vão ganhar. Em especial os serviços, porque o serviço é um setor meio. Então, todos os setores são literalmente puxados
pela indústria da transformação. As empresas optantes pelo Simples Nacional são as que mais empregam no país. Esse também é o perfil de até 76% dos estabelecimentos do comércio de bens, serviços e turismo aqui em Minas Gerais. O que nós entendemos nessa reforma tributária é que vem uma alíquota única. Nós entendemos que precisamos dividir um pouco as alíquotas, principalmente para a área de serviços que ela emprega e ela não credita. Então, quando ela não credita, ela também tem um aumento de carga tributária no final da cadeia quando ela emite sua nota fiscal. Daqui a pouco, com baixa procura por imunização contra a gripe, o calendário de vacinação deve ser prorrogado. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, iniciada em 10 de abril, terminaria nesta quarta-feira, mas devido à baixa procura, o prazo deve ser estendido. Em Patos de Minas, segundo informações levantadas pelo jornalismo da NTV, a busca pela imunização contra a influenza está abaixo de 50% do esperado para o público formado por grupos de idosos, crianças com 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, profissionais da saúde, puérperas e professores, entre outros. As doses a serem aplicadas continuam disponíveis nas unidades de saúde do município. O Ministério da Saúde divulgou uma orientação para que estados e municípios ampliem o calendário e continuem com as imunizações enquanto durarem os estoques de vacinas. A imunização contra a gripe ajuda a evitar casos graves da doença. A Clínica Laboratório Mais Exames em Patos de Minas tem tudo que você precisa para cuidar da sua saúde. Confira aí. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Ainda falando de saúde, pesquisas mostram que campanhas e medidas anti-tabagismo ajudaram a reduzir o número de fumantes no país. No entanto, tem aumentado a quantidade dos usuários de cigarros eletrônicos. Com o passar dos anos, o ato de fumar está cada vez menos popular no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, houve uma queda de 30,7% no percentual de fumantes de 2014 para cá. Mas mesmo com essa diminuição, a quantidade de brasileiros que ainda fazem o uso da nicotina é alta. É importante que os usuários fiquem atentos aos malefícios causados pelo cigarro. O cigarro ele é associado diretamente com a ansiedade da pessoa, né? A pessoa que está ali, ela tende a fumar para baixar a ansiedade, ela tem necessidade às vezes de se focar em alguma outra coisa. O cigarro é uma forma de companhia para a pessoa, ela está ali sentada esperando o ônibus, ela acende o cigarro ali é uma companhia, assim como talvez o celular hoje é uma companhia. Então ela vem para essa questão da ansiedade, o desenvolvimento aí dessas questões de companhia que o cigarro faz para a pessoa e na tentativa talvez aí de sanar alguma deficiência, talvez até muito emocional ou física, né? Que talvez seja necessário a gente entrar em algum detalhe depois. O tabaco causa câncer não só de pulmão, mas em uma porção de outros órgãos do nosso corpo. Enfisema, bronquite, piora crises de asma e também as doenças cardiovasculares, né? De forma muito especial, o infarto, né, do coração e o AVC, o acidente vascular cerebral, que é conhecido como derrame cerebral. São as mais comuns. E a nova moda do momento também tem gerado preocupação nos profissionais da saúde. Os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapers, vêm aumentando de uma forma alarmante a incidência de doenças respiratórias entre os jovens. Coisa do século, né? Cigarro eletrônico, vibe, festa. Somente o eletrônico. Eu fumava cigarro de paia, só que eu parei. Ultimamente, assim, a geração 80%, todo lugar que a gente vai, né, tá todo mundo consumindo tanto o cigarro eletrônico como o cigarro de papel, de palha e também aqueles mais especiais, né, infelizmente.
A gente sabe assim que mesmo estando com um cigarro eletrônico, existem muitos processos químicos que podem ser muito viciantes, né? Assim como a nicotina que é utilizada no cigarro. Minha respiração já não é boa. Eu fumo de teimosia mesmo. Por isso que eu já coloquei para mim mesmo que vou parar com isso. E para aqueles que iniciam o processo de deixar o vício, é normal observar alguns sintomas manifestados pelo corpo que muitas das vezes podem dificultar o abandono da substância. A pessoa fica muito irritada, né? Começa a discutir com pessoas que estão à sua volta, na família, no emprego. A pessoa tem alterações do sono. Existem outros sintomas neurológicos que a pessoa pode ter. E para isso há o tratamento feito com a reposição dessa nicotina. Claro que isso deve ter um acompanhamento médico e a pessoa vai retirando gradualmente aquela nicotina até que consiga ficar com os níveis normais que existem no corpo. A OMS promove há anos campanhas anti-tabagismo com o intuito de mostrar os riscos à saúde causados pelo cigarro. Os benefícios de abandonar o vício são sempre evidenciados como forma de incentivo e as leis estão cada vez mais rígidas com relação ao uso e divulgação publicitária de produtos relacionados. Então, com poucos dias, já há uma redução dos níveis de pressão arterial, dos níveis de batimento cardíaco. Com alguns meses que a pessoa parou de fumar, já há uma recuperação dos cílios, que são estruturas que fazem a limpeza da nossa via aérea, e a pessoa também começa a se beneficiar dessa regeneração. Com alguns anos, por exemplo, 5 anos que a pessoa parou de fumar, já tem uma chance de 50% menos de ter infarto. Com 10 anos, a chance de ter derrame já é quase como a que seria se a pessoa nunca tivesse fumado. Ou seja, quanto mais tempo você para de fumar, mais benefícios você tem para a sua saúde. Hábitos ruins que a gente precisa deixar de lado, né? Daqui a pouco a gente mostra que estão abertas as inscrições para os testes do Coral de Canto Popular no Conservatório Municipal de Patos de Minas. Com chapa única, o RT realizou nesta segunda-feira a eleição para o Conselho Deliberativo do clube. Igor Cunha permanece na presidência do Conselho Deliberativo da URT após votação realizada no estádio Zama Maciel. A eleição aconteceu nesse sábado, né, dia 27, de 9 horas da manhã até as 15 horas. Às 15 horas a gente abriu a urna, né, a gente teve os fiscais, né, a gente fez uma eleição igual a gente fez na época da executiva. E a gente teve 28 votos, né, válidos. Dos 28 votos, 27 votos foram a favor da chapa e um voto não a favor da chapa, né. Com isso, a chapa foi eleita, né, foi chapa única. E sobre mudanças, a gente teve bastante mudanças, né. Para a gente fazer uma renovação, né, a gente precisa que o membro da Assembleia tenha 1 ano de associado, né, e que esteja em dia com suas obrigações, né. Então a gente tem que trabalhar com aqueles nomes que tá dentro, né, desse requisito. Mas a gente teve, né, umas 6, 7 mudanças aí no Conselho, sim. Com a função de fiscalizar as finanças do clube, o Conselho Fiscal eleito irá perdurar até a próxima eleição a ser realizada em 2025. É importante ressaltar que mudou o estatuto. O estatuto anterior, a gente poderia eleger 6 membros do fiscal, mesmo que eles não tenham 1 ano de contribuição. Então, a gente, se fosse membro da Assembleia, a gente já poderia convidá-los para o Conselho Fiscal. Dessa forma agora, né, estreita mais, né, que aí a gente precisa dos 11 titulares e mais 6 para poder passar para o fiscal, é onde vai ser a eleição na quinta-feira. Né. A função do Conselho Fiscal é fiscalizar as contas da URT. Né. Então, assim, rege em estatuto, né, que em determinado período, né, a Secretaria da URT ela tem que apresentar, né, ao Conselho Fiscal todas as contas de todos os gastos e é feito um levantamento. Né, se houver alguma dúvida, né, algum questionamento, a gente convoca a diretoria executiva para poder, né, tá dando explicações. Caso seja aprovado, né, aí fica aprovado e a gente pega a próxima prestação de contas. Cunha explica que tudo aquilo que diz respeito ao RT, com exceção da parte futebolística, é de responsabilidade do Conselho Deliberativo. Uma possível SAF ou uma venda do estádio,
contas, dívidas, né? O nome já diz, um conselho deliberativo. Então a gente está sempre conversando, né, com a executiva, né? A parte de futebol, a gente não trabalha, né, dentro dela, contratação de atletas, de comissão técnica, logística de dia de jogo, valor de ingresso. A gente só aconselha, né? O que a gente pode estar ajudando, contribuindo, a gente escuta muito o torcedor, traz para a executiva, né? E a gente também ajuda bastante a executiva em todos os eventos, né? Fazendo bilheteria, fazendo portaria, tudo aquilo que a executiva, né, nos solicita, a gente está no dia a dia do clube ajudando também. A posse do novo conselho foi agendada para ocorrer no dia 1º de junho no estádio Zama Maciel. Aproveitar e convocar, né, todos os membros da chapa, que foi eleito no sábado, nessa próxima quinta-feira, aqui no estádio Zama Maciel mesmo. Primeira chamada às 19 horas e a segunda chamada às 19h30. O Conservatório Municipal de Patos de Minas abriu inscrições para os candidatos aos testes do Coral de Canto Popular. Sendo realizado de uma forma diferente dos anos anteriores, as inscrições para os testes que estão disponíveis para maiores de 15 anos já podem ser feitos na sede do Conservatório Municipal, que localiza-se dentro do Parque Municipal do Mocambo. Ele vai ser um pouco diferente porque as vozes já vão estar postadas, elas já estão lá no site do conservatório. É uma coisa muito importante para o candidato, né, saber disso. Porque ele vem aqui no conservatório fazer a inscrição é feita aqui no conservatório presencialmente, mas as instruções e as vozes estão lá no site do conservatório. Então o que acontece? Uma mulher, uma candidata, quer fazer o teste, tem a voz soprano e contralto para ela escolher. Tem um trecho de uma música lá, com a letra da música. Ela vai ver qual voz que fica mais confortável para ela. Se é a voz do soprano, mais aguda, se é a voz do contralto, mais grave. E os homens, a mesma coisa. Vai ter a voz do tenor, que é uma voz mais aguda, e a voz do baixo, que é uma voz mais grave. Ele vai acessar, escolher a voz, treinar ela até o dia 1º de junho, que já é agora, na quinta-feira. Vai chegar aqui pronto, vai cantar a voz escolhida e eu vou cantar outra voz e colocar mais outra voz. Porque as pessoas precisam entender que o coral não é aula de canto. A pessoa ela precisa já vir já com uma certa afinação. E esse teste, esse ano diferenciado, é para saber se a pessoa consegue cantar a voz dela, ouvindo outras vozes e manter, pelo menos ali, por um bom tempo, a voz dela. Não precisa ser perfeito, cantar tudo direitinho até o final. Mas se ela conseguir manter ali uns 80% da voz dela, aí sim ela é aprovada. Então ela precisa estudar antes esse ano. As inscrições estarão abertas até quarta-feira às 21h. Para acessar as vozes e letras dos testes ou tirar dúvidas, é só acessar o site do Conservatório Municipal ou entrar em contato pelo telefone 3822-9698. A seguir aqui no 30 Minutos, os sorteios dos brindes da Fenamilho de um cheque no valor de R$3.000. Na edição do NTV News desta segunda-feira, nós realizamos os sorteios dos prêmios que foram enviados por parceiros da NTV para a transmissão da Fenamilho, mas que devido ao rompimento da rede de energia e cabeamento de dados, não foi possível realizar no domingo. Então confira quem foram os ganhadores. Ao todo, quase 40 mil pessoas enviaram mensagens e participaram dos sorteios realizados pela NTV. São diversos prêmios que não puderam ser sorteados durante a transmissão da Fenamilho, devido à transmissão ficar fora do ar, por causa de um curto-circuito. Havíamos um tempo sem festa, mas anteriormente no Credicopa e NTV era grande parceiro, são grandes parceiros nessa destinação dessa premiação, não é o primeiro, já é a terceira edição. E não poderia ser diferente, quem faz aniversário é a cidade, mas o munícipe, quem aqui mora, tem o direito de ter um prêmio, de ter um presente. E outra coisa que é muito importante, ver o alcance que a NTV dá festa para a cidade, que tem muita gente, pessoas mais velhas ou pessoas que já não têm mais condições de estar lá e assistem de casa o que está acontecendo. Então, nós, da Credicopa, junto com a NTV,
Fizemos essa premiação aí durante a semana para aqueles que aqueles que viram em casa, assistiram à festa de casa, e aí tivemos a participação de aproximadamente 40 mil telefonemas. É muita coisa, foi recorde. O sorteio é feito por meio de um software que seleciona todos os participantes e sorteia automaticamente. Ronaldo esteve presente na bancada durante o sorteio dos 10 prêmios da Credicopa. Os ganhadores foram Eunice, que levou uma pipoqueira, 2 liquidificadores que Poliana e o Euler ganharam, uma sanduicheira que Gabriel Soares levou. Foram sorteadas 2 caixas JBL GTO em que Rafa e Florivalda ganharam, uma Airfry que Ediceu Xavier levou, 2 kits churrascos, um para Esther e outro para Carlos Eduardo, e o prêmio mais esperado, R$3.000 em créditos para poder gastar, foi faturado por Valdineia. O Cicobi Credicopa entrará em contato com os ganhadores dos 10 prêmios e realizará a entrega dos mesmos. Nós já estamos fazendo um pré-agendamento para sexta-feira, dia 2, às 10 horas da manhã, em nossa sede ali na Rua Olegário Maciel, 443, ali aquele prédio bonito que está ali entre a Getúlio Vargas e a Tiradentes. Estaremos lá e vamos entrar em contato, o horário será 10, mas marcaremos com todos individualmente. Aquele que não puder terá a oportunidade de outro momento ir lá buscar, mas aquilo é para visar a transparência desse sorteio, visar a transparência da entrega. Seria bom que todos tivessem para poder já fazer o registro ali, e foi um sorteio muito transparente, totalmente aleatório das pessoas que ganharam. Parabéns aos sortudos, e afinal de contas vocês concorreram com 40 mil pessoas. É muito, isso é mais do que uma loteria. Muito obrigado a todos por estar assistindo e participar desse sorteio. Nesta quarta-feira tem plantão de implante dentário na Oral Sim. Vamos ao recado com o Dr. Vitor. Olá pessoal, bom dia! Uma ótima terça-feira para todos vocês. Eu estou passando aqui para avisar que amanhã, quarta-feira, é o último dia do nosso mega plantão dos implantes dentários, edição Dia das Mães, né? Nesse mês de maio, que comemora-se o Dia das Mães, e também o Dia do Produtor Rural, né? Que é comemorado nesse mês de maio. Então, se você está sofrendo ainda com aquelas antigas dentaduras, aqueles antigos rotes que tanto incomodam, se você não está podendo nem comer agora na hora do almoço que você tanto gosta, devido às ausências de dente, devido às próteses mal adaptadas, eu quero fazer um convite para você. Pega o telefone agora, diz que no 3812-4300, vou repetir, 3812-4300, agende agora a sua avaliação para esse mega plantão. Mas olha, amanhã é o último dia e os horários são limitadíssimos, pessoal. Tem apenas algumas vagas ainda para você aproveitar as condições especiais que a franquia liberou para esse mês de maio. Então, não percam mais tempo, venha para a número 1 Implantes Dentários do Brasil, a melhor clínica de implantes dentários de Patos de Minas e região. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam, amanhã é o último dia do nosso mega plantão. Até mais! O 30 Minutos está terminando, volta amanhã às 11h30 da manhã. Lembrando que eu te encontro logo mais à noite no NTV News às 19 horas, tá certo?